porque o campo que o Senhor me tem sempre guardado e protegido. Hoje se sai, leva-se um companheiro na viagem, mas tenho saído e viajado sozinho no sertão da Bahia, no sertão de Minas Gerais. O Senhor foi comigo, glória a Deus. Quando o Senhor chamou a minha família, irmão, a obra de Deus era uma menina pequenina. Essa obra foi iniciada no ano de 1910. O Senhor começou a operar com esta obra, aonde, irmão, a minha comum congregação, aqui a gente vai, não conhece nem quem está lá sentado no fim. A minha comum congregação era no Bom Retiro, 3x4. E nossa bancada era uma tábua de andaime com 3 latas de querosene em cima para sentar. Agora os que vêm vindo agora, último, são mais felizes, são mais ricos. Tudo invernizado, tudo gostosão, mas nós naquele tempo, verdadeiramente Deus era conosco, também no início. Depois o Senhor foi operando, em 1910 a 13, houve uma divisão na obra, nós éramos pouquinho, e ainda tinha também divisão na obra, era pouco mesmo. E essa divisão foi causada por um primeiro ancião, porque ele queria receber dinheiro. Nesta obra não tem nada de dinheiro. Precisa ter boa vontade de servir a Deus. E quem quer dinheiro que vai trabalhar. Glória a Deus. E assim, irmãos, houve divisão. Depois veio o irmão Franciscano, colocou tudo de acordo outra vez. E outra vez este irmão disse que o Senhor vinha buscar a sua igreja e mandou todos preparar. Nós era tudo menino novo na graça. E todos se prepararam para ir no céu aquele dia. Todos vestiram sapato novo, terno novo, vestido novo. Porque agora nós vamos lá no céu. As crianças, quando chegou a hora do almoço, tinham fome. Fica quieta, menina, dizia a irmã para a filha. Fica quietinha, filhinha. Pois nós vamos comer com Jesus agora, meio-dia, nós vamos comer lá. Irmãos, a falta de entendimento como era grande. E passou também essa falta. E aquele tempo vinha o Senhor em 1913, irmãos, aonde estavam vocês? Onde estavam vocês? Iam morrer todos no pecado? Estava tudo no inferno? Bem, falta de inteligência. E esse irmão fez 2 vezes isto, depois o Senhor tirou ele do meio de nós. Foi para a Assembleia de Deus, era empregado da Assembleia de Deus e ganhava o salário para a pregação. E o Senhor, sem aquele, nos levou avante. Glória a Deus. Começou o Senhor a prosperar e foi chamando uns e outros. Começou a obra na Lapa. Começou no Bom Retiro, mas na Lapa começou primeiro.
O Senhor pôs os irmãos ali na Lapa. Tem um irmão que tinha o dom de evangelista, chamava Vitaliano Piro. Esse tinha o dom de evangelizar. Ele parava com uma pessoa a conversar na rua, dava o testemunho, e o Senhor chamava logo aquele para a graça. E assim foi indo, irmãos. A obra começou da Lapa, começou no Bom Retiro, simultaneamente começou, não no Brás, na terceira parada. E na terceira parada deu testemunho, esse Vitaliano Piro, deu testemunho para uma prima dele, e ela creu no Senhor. Quando ela creu no Senhor, o marido não creu. Porém, ela tinha uma sala muito boa, ofereceu para fazer o culto ali. Quando começou o culto, ela tinha 2 moços, filhos moços, e nenhum deles aceitaram o Senhor, nem o pai. Um dia de carnaval, uma noite, eles puseram uma máscara na cara de um cachorro e depois amarraram as latas na cauda do cachorro e tocaram-lhe dentro da sala de oração, na oração, para tirar a comunhão. Mas se incomodou, o Senhor tomou nota. Mais tarde, no outro dia, tinha uma cocheira no fundo do quintal que eles moravam, que eram carroceiros. Tiraram uma pá de estrume de cavalo, e quando as irmãs estavam ajoelhadas, nós estávamos em oração, jogou na cabeça das irmãs. Mas ninguém se incomodou, mas Deus tomou conta. No dia, naquela mesma noite, se divertiram, riram, por causa que fizeram isso. E um dos filhos foi, a respeito da palavra, foi para o banheiro. E quando ele estava no banheiro, fechou a porta, uma mão invencível pegou ele pelos cabelos e levantou 3 vezes do chão. Quando ele se viu naquela mão, ele deu um grito: mãe, 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 mãe. E correram todos lá. O que foi? O que foi? E uma mão me pegou pelos cabelos e levantou 3 vezes. Então ela disse assim: meu filho, você brinca com a obra de Deus? Deus não quer que se faça isso. Bem, não houve calmante, não houve remédio para esse moço perder aquele susto. Quando foi de madrugada, ele morreu. Passado uns dias, o outro que pegou tinha um pé de goiaba no quintal, e ele subiu na goiabeira para apanhar a goiaba, e tinha um galho que estava assim, foi cortado este galho e ficou assim, estendido fora. Como a goiabeira é muito escorregadia, ele subiu para apanhar as goiabas e veio deslizando com força e caiu em cima daquele ramo que foi cortado pela barriga, estripou-se e morreu na hora. E o Senhor fez este juízo e caiu
querido, e com Deus não se brinca. Assim, morreram os dois, e o pai deles disse para a esposa: eu não quero mais essa gente aqui. Você trocou de religião, você vê o que acontece. Morreu, perdemos 2 filhos, e se eu também não sou crente, é capaz que eu vou também. Você fala para o teu primo que nós não queremos mais essa religião aqui. Então os irmãos saíram. Mas tinha um senhor que era avô do irmão Luciano Carpone. Ele tinha uma perna de pau, ele trabalhava com tímpano. Ele disse: bem, vocês não querem a obra de Deus na vossa casa, eu levo para a minha casa. Era no Largo São José do Pelém. Mas a família dele, a mulher, não quis a obra na casa dele. Então foi na casa do pai do Luciano, na Rua da Cachoeira. E lá também houve perseguição, também lá não queriam a obra. Então teve um irmão que chamava José Oliva, era cobrador de bonde. Ele disse, falou para os irmãos: se vocês não querem a obra de Deus em vós, para a vossa casa, eu levo para a minha casa. Ele tinha 2 quartos pequenos e a família regular, mas quando acontecia, irmãos, que tinha culto, ele punha todos os móveis fora numa vila, na rua, e deixava a irmandade dentro para ouvir a palavra. Nesse tempo, aconteceu um caso na estação de bonde. O diretor era um irmão italiano, e este tinha sido tuberculoso e foi para a Itália para se curar, e não conseguiu. Depois de muito tempo tinha melhorado, mas ele veio para o Brasil, e depois de uns meses que estava já trabalhando, começou a jogar uma golfada de sangue e a doença voltou. Então este homem ficou aborrecido e comprou um revólver. E um dia de manhã, este irmão José Oliva, ele pegava 5 horas de trabalho, mas aquela manhã ele foi às 4 horas. Encontrou o chefe, estava no gabinete dele, e na escrivaninha estava um revólver em cima da escrivaninha, e ele chorando. Ele disse: o que acontece, seu chefe? Ele disse: o que acontece é que eu sofri a tuberculose. Eu fui na Europa e 6 meses, me curei, me tratei, voltei, a doença voltou. E eu não quero mais sofrer essa doença. Eu comprei esse revólver para primeiro assassinar a minha esposa, porque ela é bonita, não quero deixar para ninguém. E eu me suicido logo depois do fim. Assim, irmãos, ele pensou assim, estava chorando porque tinha dó de matar a esposa. Mas aconteceu que o irmão disse: mas, seu Januário, o senhor
tua enfermidade e também te dá saúde e você vai ganhar a vida eterna com Jesus Cristo. Ele escutou bem a conversa, disse: onde é? É na minha casa, era lá perto da estação. É assim, de noite ele foi ouvir a palavra, o Senhor abriu o coração dele e falou para a esposa: achei o caminho apostólico aonde o Senhor me vai dar a vida eterna e vai me curar. E curou. Ele foi batizado e o Senhor curou completamente. E ela disse: me leva eu também. Quando foi, ela creu também no Senhor. E pela graça de Deus, irmãos, aí começou a obra a pegar um pouco de impulso. Ele, como ganhava bem na Light, era superintendente do tráfico, ele alugou uma casa com 4 cômodos, 4 quartos, de 4 metros cada um, 4 por 4. 2 ele foi morar, e 2 ele mandou, o dono do proprietário pediu licença, tirar a parede do meio e fizeram um salão de 8 por 4. Já nesse tempo nós estávamos em guerra, em 1914 para 15. Quando ele tirou, irmãos, começou o Senhor chamar a alma. Nesse tempo veio o irmão Luiz Terragnoli ensinar nós a cantar os hinos, porque nós não tinha orquestra. Então, cantávamos hinos italianos. Então veio Luiz Terragnoli, Estados Unidos, no tempo da guerra, e veio nos ensinar a cantar os hinos. Depois, ele foi embora. Nesse tempo, o irmão Franciscone estava conosco. E foi um milagre, irmão. Este irmão tinha que vir para o Brasil em tempo de guerra, não tinha nenhum documento, não tinha comprado passagem, coisa nenhuma. Mas se pôs no navio para trabalhar e veio de graça e voltou de graça, tudo preparado por Deus. Nós recebemos os ensinamentos de cantar os nossos hinos, porque nesse tempo os presbiterianos se infiltraram no meio de nós para ensinar a cantar os hinos. E com essa coisa de ensinar nós a cantar os hinos, começaram a ler palavra e queriam desvirtuar o testemunho que nós tínhamos. Então, por isso foi Deus mandar este irmão Luiz Terragnoli para nós ensinar a cantar, para não dar liberdade para estes vir no meio de nós. E assim Deus começou a fazer a obra. Começou, então, no Brás, e depois a Lapa, quando começou, irmãos, começou na Rua da Alfândega, primeiro de tudo. Na Rua da Alfândega, 64, ali no Paris, os estudantes, uma noite, quebraram todo o telhado com pedras, quebraram as vidraças todas, destruíram a casa, a sala de oração. Então, um irmão italiano que era presbiteriano, tinha sido batizado, ele disse: irmão, se vocês querem ir para a minha casa, eu moro
na Água Branca, no Largo da Água Branca. E lá eu tenho uma sala regular que cabe todos os irmãos. Eles vão para lá, vêm congregar lá. Então os irmãos mudaram para lá. E quando para minha casa, eu tenho um porão muito alto e grande, que cabe bem a Irmandade e ainda sobra lugar. É na Lapa de Baixo, na Rua Félix Guilherme. Então foram para ali, a Irmandade. Acontece, irmão, na porta, a primeira noite que abriu o culto ali, tinha a família Mazé que morava de frente. Vieram ouvir a palavra. Então os irmãos deram testemunho para o Francisco Mazé, o filho mais velho. Ele disse: olha, eu tenho meu pai no Juqueri. Está louco, furioso. E os médicos desenganaram que não tem mais cura. Vocês oram a Deus. Se Deus fizer a obra no meu pai, ele libertar ele, dar cura, eu e minha família, que é uma grande família, nós batiza tudo nessa igreja. E o Senhor nos deu a graça de orar por ele, pelo seu pai. Irmãos, quando foi no outro dia, às 11 horas, o carroção lá do hospital do Juqueri, lá dos loucos, trazia o pai do nosso irmão, completamente liberto da loucura. Completamente liberto. Então a família creu, e os vizinhos também. Quando creu, irmãos, este homem que foi liberto, ele tinha uma casa e tinha uma horta boa depois da casa. Ele pegou e fez um salãozinho, 16 metros, 5 ou 6 metros de largura, e os irmãos fizeram os bancos improvisados, e ali se fez a igreja. Durou bem uns 10 anos naquele lugar e encheu também. No Bom Retiro, um irmão ofereceu a varanda, a casa dele, sala de jantar, para culto, e pela graça de Deus foi bem. E a obra começou. Depois o Senhor evangelizou Vila Prudente, aquele bairro. Quando evangelizou aquele bairro, ali era tudo anarquistas, irmãos, aquele bairro. E uma noite pararam ontem e tiraram nossos irmãos por força, com violência, do bonde e sugaram nossos para matar. Tem uma irmã que ainda está viva, era mocinha, e ela, 15 anos, deram uma pontapé na barriga dela e jogaram ela longe. Ainda está viva, é cunhada do irmão Miguel Espírito. E naquela perseguição que bateram nos anciões, feriram 2 anciões, o irmão Jeremias de Peta e o irmão Felipe Pavani, o primeiro ancião. Então os irmãos ficaram impedidos de ir lá, não puderam ir mais na Vila Prudente, porque a polícia depois que tomou conhecimento do caso, prendeu todos aqueles que fizeram essas desordens. E os mandatários ficaram responsáveis. Se vocês não tiram nós daqui,
por causa de vocês, nós estamos aqui na gaiola. Quando nós saímos, nós matamos vocês. Era o gerente de uma fábrica de chapéu e o padre do lugar, um padre chamado Faustino. Mas os outros. Então nós não podemos ir mais à Vila Prudente. Neste tempo, irmãos, estava a guerra, no fim de 14, nossos irmãos fechou-se diversas fábricas no Pará. Então, tinha uma fiação chamada Fiação Progressista. E nessa fiação trabalhavam muitos irmãos. Como estava fechada, o Pereira Inácio, o Votorantim, veio e comprou essa fiação e levou para lá, para Votorantim. E disse: todo o pessoal que trabalhava aqui, vocês querem vir para Votorantim, eu dou trabalho para vocês todos. Nesse tempo não se encontrava serviço nenhum. Engenheiro estava ganhando um tostão por dia para lavar garrafa de cerveja. Irmãos, estava uma crise muito grande. E o Senhor fez a sua obra, irmãos. Quando eles foram para Sorocaba, começaram a trabalhar lá e puseram, Pereira Inácio pôs o mestre da aviação dele lá, diretor-geral, José Tomás da Costa. Então, os irmãos deram testemunho da graça para ele, ele creu no Senhor. Foi batizado, o Senhor selou ele com a promessa do Espírito Santo. Depois o Senhor usou-se dele e deu testemunho para o amigo dele em Sorocaba, irmão Fernando Afonso, que ainda está vivo. É o ancião mais velho de ministério no Brasil. Pela graça de Deus, irmãos, a obra começou a ir para o interior. Ela foi para Torrinhas, na Revolução do Isidoro. Houve, os revoltosos pararam na cidade de Torrinhas. O Antônio Porto pegou aquele trem lá, junto com os soldados, e o Senhor se usou dele, e ele testemunhou a Noroeste todinha. O Senhor se usou do Antônio Porto, testemunhou toda a Noroeste. Pela graça de Deus, o Senhor fez uma grande obra. Depois o Senhor chamou um irmão por nome João Claro. O pai dele era doente, havia crido no Senhor, nosso irmão Domingos Claro. E ele, quando estava ruim, então o filho veio visitar o pai. Mas viu com que carinho a Irmandade cuidava do seu pai enfermo, que o Senhor o abençoou e foi feito ele ancião em São João da Boa Vista. Depois casou com a irmã Gioconda, ficando lá em São João da Boa Vista. Mais tarde, os seus filhos todos grandes, em São João da Boa Vista não tinha lugar para trabalho para os filhos. Eles viviam com galo de índio cada um, e arranjava briga com os galos dos outros. Era esse o ofício que eles tinham. Então ele mudou para São Paulo e colocou seus filhos todos bem e suas filhas também. Em São João da Boa Vista a obra foi mais ou menos,
devagar, um tempo apagou-se, depois eu fui lá em 40, e o Senhor reviveu outra vez a obra, pela graça de Deus. Depois a obra começou a estender-se para o Rio de Janeiro. Depois, em 42, o Senhor me mandou para o estado da Bahia. Fui Itabuna, sul da Bahia, fazer o batismo. E dali, depois subi para o sertão, chamado Morro Branco. Sertão mesmo fechado. Já de menino ainda eu viajava a cavalo, mas depois de homem não viajei mais. E ali precisei viajar a cavalo, atravessar rios e gentes, e fui fazer o trabalho do Senhor. A primeira vez durou dois meses e meio. Depois, segunda vez, pela graça de Deus, durou 33 dias. Mas a primeira vez, eu parando numa pensão em Montes Claros, porque o trem era 3 vezes por semana, e pela graça de Deus, na pensão o Senhor nos deu de abrir a boca e anunciar a Jesus Cristo. E o Senhor chamou a dona da pensão e uma filha dela. Pela graça de Deus, não obedeceram logo. Demorou uns meses para obedecer. Mais tarde obedeceu o Senhor. Hoje tem uma grande congregação em Montes Claros. Maior, acho que esta aqui. Tem quanto? 25? Mais ou menos. É maior. É uma bonita congregação. Depois, irmãos, o Senhor me deu sucessivamente as viagens para o norte. E depois fui fazer o batismo no lugar de Alagoas, onde chamava Coité das Pinhas. Que ali fiz o primeiro batismo em Alagoas e obedeceu 3 almas. Depois fui para o Recife, ali também. Depois começou o Sergipe, e até que encheu todo o norte e nordeste. Pela graça de Deus, em São Paulo a obra prosperou, como vemos, as casas são assim pequenas. O Senhor tem abençoado a sua obra neste tempo. Bem-aventurado aqueles que têm parte nesta obra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não tem obra nenhuma igual a esta aqui, que tem prosperado tanto e que está esperando o Salvador vir buscar-nos para levar na sua glória. Assim, irmãos, sou agradecido a Deus que em todo este tempo o Senhor me deu também o ministério de ancião, e eu fui, primeiro batismo, eu fui fazer Poços de Caldas, em missão, no dia 1º de ano de 41. O Senhor chamou 8 almas. Depois fiz batismo em São João da Boa Vista, em um lugar chamado Sapecado. Pela graça de Deus, a obra se estendeu, cresceu e multiplicou-se muitas vezes mais. Também a obra de Deus no Paraná ficou estacionada
primeiro batismo no Brasil foi feito no Paraná, em Santo Antônio da Platina. Tínhamos um irmão português chamado Alfredo de Souza. Este irmão era tuberculoso, recebeu o testemunho, creu no Senhor, o Senhor curou ele. Bom, deixou ele novo. Então via falar que Santo Antônio da Platina não tinha quem atendia a obra. E ele se sentiu de ir para lá. Mandou orar e o Senhor enviou ele para Santo Antônio. De maneira que este irmão foi o que testemunhou a maior parte do Paraná. É todo o testemunho deste Alfredo de Souza. O Senhor foi com ele, depois preparou mais 2 anciões, e pela graça de Deus o Paraná ficou todo testemunhado desta graça. O irmão Francescone deu testemunho também na Argentina, mas na Argentina foi sempre combatida aquela obra, e a obra é fraca. Ela é mais velha 1 mês do Brasil, mas ela é fraquinha, porque os espanhóis são duros de cabeça para entender a vontade de Deus. Pela graça de Deus também ali, o Senhor tem almas temente a Deus. Teve Paraguai, Uruguai, e na Argentina esteve dividida a obra há muito tempo. Depois o que pôs a divisão, o Senhor tirou, deu lugar para ele no cemitério, e a obra ficou livre de patrão. E a obra vai indo bem. Agora o Senhor começou a chamar povo nas nações vizinhas, em toda a América Latina, pela graça de Deus. E assim, irmãos, em todo este tempo, a obra cresceu muito e está crescendo. Na Itália a obra enfraqueceu por causa da guerra. O pessoal se iludiram pelo dinheiro, pela fome, então a obra enfraqueceu. A obra está boa em Portugal, porque começou desde o princípio o mesmo ritmo que no Brasil. E na África também a obra vai indo bem. A Espanha vai indo agora, e a França, a Bélgica vai indo regularmente bem. E nós vamos muito bem aqui no Brasil, graças a Deus. Dou graças a Deus e conheci, como disse, esta obra menina, e eu desbotou meus cabelos. Não sei porquê, mas estou agradecido a Deus e ainda estou com o povo de Deus. Tem muitos que não vê a hora que eu vou para o cemitério, mas eu não devo nada a eles. Eu sei dizer que eu vou fazendo o enterro de todo mundo e eu vou ficando aqui. Glória a Deus. Agradeço a Deus que foi comigo, os meus pais. O Senhor levou meus pais. A primeira esposa o Senhor levou, e deu a segunda, pela graça de Deus. E não falta nada mais. Falta receber a coroa da vida eterna, mas é cedo ainda, não é? Até 2000 tem tempo para receber. Eu agradeço a Deus pela paciência que Ele teve comigo.
tem me dado sempre saúde, tenho trabalhado muito e tenho procurado de servir a Deus da melhor maneira possível. Sou agradecido a Deus por tudo. Deus seja louvado. Dia 25 de março, eu não vou pedir presente, não estou falando. Dia 25 de março, completo 81 anos, com a ajuda de Deus. Não tenho medo de ficar mais velho. Contanto que Deus me dá saúde, não faz mal. Glorifico a Deus, me alegro com Deus, pela graça de Deus, tudo vai bem. Deus em mim, eu nele, em Jesus Cristo, e vamos avante até o dia que o Senhor aparecer. Deus seja louvado. Obrigação com o retiro, eu testemunhei aquela viagem, contei as maravilhas. Então uma irmã disse: Maurício, vai visitar o meu esposo, são 6 anos que ele está paralítico, sentado, amarrado numa cadeira, uma poltrona. Vai visitar ele, conta essas maravilhas para consolo dele. Me dá o endereço. Me deu o endereço. Eu disse: quando o senhor me mandar, eu vou. E um dia houve um feriado, não sei por que causa, feriado, não se trabalhou. Trabalhou-se meio-dia. Então, quando ia para casa, o senhor disse: hoje você vai visitar o irmão Paixão. Ele chamava Aurélio Paixão. Então, eu fui, de tarde, eu fui lá visitá-lo. Conversei, contei as viagens do norte para ele. E as maravilhas que Deus fez. Depois li um salmo. O Senhor me deu de explicar aquele salmo para ele. Depois de ter lido aquele salmo explicado para ele, eu li outro salmo. Outro salmo eu não expliquei para ele. Eu disse: irmão Paixão, eu já vou indo porque se aproxima a hora do culto. Vamos agradecer a Deus. Estou muito contente de ver o irmão. Ele disse: estou contente que o irmão me veio visitar. Aí eu orei ao Senhor por ele, entreguei na mão de Deus, que Deus tivesse compaixão dele. Dei o ósculo, pedi a mão para ele, vim para a porta da rua. Eu peguei na maçaneta, abri a porta e olhei para trás. Ele olhou para mim e sorriu. Eu olhei para ele e sorriu. Eu encostei a porta e cheguei a ele e disse: irmão Paixão, vou repetir o que fizeram os apóstolos. Eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Dê a mão para ele, irmão. Andou e o Senhor libertou ele da paralisia. Pela graça de Deus, ainda foi, salvo eu, 15 anos ele foi cooperador da obra de Deus na Barra Funda. Por isso, o Senhor, eu fui para o Amapá. Eu e o irmão Luizinho, não, Simão Edmundo, de Jataná. Chegou lá e disse: irmão, o Brasil, sabe que aquela mocinha que o irmão conhece está para morrer. Como para morrer? E foi. E se ela dormindo
na rede, a corda se quebrou da rede, ela veio, bateu o crânio no cimento, fraturou o crânio. Está no hospital no estado de coma. Então ele me deu o endereço, nós fomos no hospital. Eu e aquele irmão. Quando chegamos no hospital, ela estava com os olhos fechados. 18 dias que não abria os olhos, não comia, não falava, não fazia nada. Sua mãezinha estava do lado. Quando vi, fiquei assim, o senhor tem todo o poder, eu falei para a mãe dela. A senhora crê, o senhor tem todo o poder. Aí pedi um pouco de azeite lá no hospital, oramos o Senhor e ungimos ela em nome do Senhor. Uma mocinha com 22 anos. Quando nós acabamos de orar, irmãos, nos deram uma cadeira, cada um para nós. Sentamos, estamos conversando com a mãezinha dela. Daí uns 4 ou 5 minutos, ela abriu os olhos. Abriu os olhos e olhou para o irmão Edmundo. Ô irmão Edmundo, veio outra vez para cá? Vim. Conversando com o Edmundo, depois me viu. Irmão Ricci, eu tinha uma vaga ideia muito longe que o irmão vinha aqui para orar e me ungir, para eu ficar boa. É o que acabamos de fazer, eu falei. Dissemos, glória a Deus. Então, irmãos, começamos a conversar as coisas de Deus e ela sentou-se na cama como se não tinha mais nada. Chegou a hora das visitas sair, nós saímos, deixamos ela na mão de Deus. Chegou os 2 médicos do hospital, souberam por lá, mas o que aqueles homens fizeram? Não fizeram nada. Oraram a Deus, me ungiram com azeite e fiquei boa. Aí veio 4 freiras, que são as enfermeiras do hospital. Então, aquelas freiras também foram visitar aquela irmãzinha. Mas o que fizeram aqueles homens? Eles oraram a Deus, me ungiram com azeite e eu estou boa. E assim, irmãos, todos os doentes foram visitá-la. Quando foi no outro dia, os médicos deram alta para ela. Ficou 18 dias, não abriu os olhos, mal apenas respirava. E o Senhor fez esse milagre naquele hospital. Nós seguimos viagem para uma cidade na Transamazônica. E o irmão veio falar comigo no culto. Irmão, tem um irmão que está passando mal. O irmão não quer ir orar para ele. Como? Então, no outro dia, nós fomos na casa daquele irmão. Nós oramos o Senhor, ele estava amado. Levantou-se, depois de orar, levantou-se, pegou o regador e foi regar a horta. O Senhor curou ele. Aí veio um irmão e disse, irmão, eu tenho minha filha, sofre do coração, às vezes dá umas certas crises nela, e parece que o Senhor vai recolher ela na hora. Eu disse, é menina? Disse, é. Ela está com 23 anos. Então, nós vai lá, vamos orar. Vamos orar, oramos, ungimos. Mas dava dor de ver o sofrimento daquela moça. E ela, lhe faltava o ar. Deus nos deu de orar com fé. E deixamos na mão de Deus.
A mãe dela foi fazer um café, disse, Maurício, espera aí que eu faço um cafezinho. Enquanto ela foi fazer o café, ela começou a acalmar, sentou na cama, conversou com nós como se não tivesse tido nada. Não tem namorado. Então o senhor tem consolado ela. Então esse ancião disse, porque ela está namorando com um moço de estranha fé, não foi orar. Eu disse, mas arranja então, compra um moço, vai no mercado, compra um, dá de presente para ela. A moça quer casar, como é que agora você não vai orar? Eu disse para o irmão de mundo, nós vamos orar. Oramos, ungimos, o senhor fez a obra e o namorado estava lá, nós não sabíamos. Quando ele viu a namorada, que abriu os olhos e começou a sorrir e conversar conosco, ele creu no poder de Deus. Pediu de ser batizado e foi batizado. Agora vai casar. E ela não tem vestido de noiva. Então o diácono aqui, ele, como é que chama? Aquele comprar? Não, Borlenque. O Borlenque, ele disse, Maurício, amanhã eu vou para esse lugar, Macapá, e vou levando já um vestido de noiva para aquela moça. E um vestido também para ele. E, se Deus quiser, nós vamos fazer o casamento dos dois. E dá toda alegre aquele povo, porque vemos que Deus opera as suas maravilhas, e faz de verdade, não é conto, não é? O Senhor faz mesmo. Glória ao nome santo do Senhor. Primeiro batismo na cidade de Campina Grande. Lá tem os assuntos grandes. E tinha uma mulher velhinha, curvada, andava assim. Ela disse, seu pastor, eu quero ser batizado. Eu não sou pastor. A senhora tem fé? Eu tenho. Se a senhora tem fé, a senhora vai entrar curvada, mas vai sair direitinho. Irmãos, fizemos o batismo para ela saiu andando esticadinha. O Senhor libertou ela. Porque creu. Outra vez eu fui fazer um batismo, também em Campina Grande, mas num sítio, pouco retirado. E pedi para o dono, que tinha feito lá, no primeiro vez, deixar fazer o batismo. Disse, se o senhor me deixa eu apreciar o batismo, pode fazer. Pois não, o senhor é quando quer. E veio, nós estávamos conversando, tem uma palavra e tudo, quando ajoelhamos para orar, para apresentar a alma, era uma viúva que ia batizar, veio uma luz aí, porque senão esses homens não ficam aqui para ouvir a tua palavra, vão tudo embora. Senhor, fecha essa torneira, que não chova mais. Na mesma hora, parou de chover. E os que fugiram da chuva voltaram outra vez e assistiram o batismo. Tudo que é em proveito da obra de Deus, irmão, o Deus do céu faz. Na cidade de Valente, Bahia, eu cheguei lá, todo o povo triste. Até o servo de Deus estava triste. 3 anos eu perco a roça. E este ano eu perder a roça, eu também vou embora daqui. O povo tudo numa tristeza. E o filho estava mirando. Eu digo, olha, para Deus. Mas nós ora a Deus, mas Deus não ouve, não vai ouvir.
À noite teve o culto. Até quando nós saímos da pensão, eu disse para a dona da pensão, me arranja um copo d'água. Ela me arranjou da muringa, ela disse, só na quartinha, porque não tem mais água. Aí o meu companheiro de viagem disse, me arranja um também. Quando ela tirou o último, caiu no copo uma gia, uma rã, um sapo. Ele dizia, o que é isso? Não é nada. É isso aqui que nós bebemos. O texto estava de panela, tirou, jogou, está fora. Ele disse, eu vou beber, não deu outra. E agradeceu a Deus e bebeu. Então, quando foi ficar com o culto, estava aquela lastimação do povo. Eu disse, irmãos, na última oração nós vamos orar, vamos pedir a Deus que abra o céu e manda chuva. E nós oramos, depois que acabou a parábola, pedi a chuva. E as duas irmãs conversando, escura, onde você fora? Estava numa delas que corria para legado, e eles para casa. Fora daqui, na frente, né? Agora vocês vão tomar chuva no caminho. Estava estrelado o sol, o céu. Digo, irmãs, vão depressa. Não conversa muito, quero chuva, mas ela dava risada porque tinha estrela no céu. Mas veio uma nuvem, cobriu as estrelas e despejou água. Despejou água e lá dentro. Estava lá o carro, e ele podia, eu disse para ele, vai para a pensão, vai para a chuva. Ele dava risada. Mas eu, como tinha pedido ao Senhor, sei que o Senhor me deixava eu vou indo a passo largo, cheguei na pensão. Assim que entrei na porta da pensão, água choveu a noite inteira. Choveu. Quando era no outro dia, você via aquele povo daquela cidade cantar suas musiquinhas alegres, contentes, e queriam bem a nós, porque disse, salvou a nossa roça. O Senhor salvou. Mas foi tudo a contento deles. Portanto, muitas maravilhas deles. Mas a moringa, quando o Senhor faz falar, a lembrar, nós falaremos. Portanto, como o Senhor operou neste paralítico, preparou nos outros também. E nós devemos crer que o que está escrito é verdade. E aquele que não crê o que está escrito, ai dele. Porque os incrédulos não recebem nada de Deus. Mas o crente receberá. Porque Deus é grande e benigno para com todos aqueles